Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula aqui de apresentação e hoje nós vamos começar a falar sobre os diversos cursos, métodos diferentes, variadas estratégias que o povo procura para aprender idiomas. No caso do inglês, a gente vê muitas técnicas diferentes. Algumas técnicas são muito boas, outras não são tão boas, só que funcionam para um certo tipo, uma certa quantidade de aprendizes. No caso, eu vou me apresentar, meu nome é Petrônio, sou professor de inglês, sou mais ou menos que a ovelha negra no meio dos professores, porque a maioria dos professores gostam de ensinar línguas pelo método tradicional. Eles não querem largar o glamour de ser professores, de escreverem no quadro, de ficarem com aquele repita depois de mim, é desse jeito, puxar a orelha de aluno. E eu já penso diferente. Eu penso se a gente encontrar meios que a gente possa abolir definitivamente o professor, essa imagem do professor no aprendizado. E se isso trouxer bons resultados, então por que não? Então, se a gente quer o melhor para o aprendiz, na verdade eu nem gosto muito de chamar o aluno de aluno, eu gosto de chamar de aprendiz, porque quando se trata do aprendizado de idiomas, não existe alunos, não tem como a figura do professor se impor sobre isso, porque na verdade esses aprendizes eles estão querendo aprender uma coisa que não pode ser ensinada da maneira convencional. Já foi mais do que provado que existem várias técnicas que levam o aprendizado de uma maneira muito mais eficaz do que aquela maneira tradicional, que é o professor ensinando, começando a ensinar o alfabeto, depois vem aquelas regras gramaticais, muitos exercícios no caderno. Essa maneira já foi muito comprovada que não funciona. Pode até funcionar a um longo período, se o aluno passar por um longo período estudando em um curso, que na verdade não vai ser mesmo esse método tradicional que vai ensinar um aluno. Esse método vai só fazer o aluno se cansar daquelas aulas estressantes e fazer o aluno buscar por si só materiais e estudar da maneira correta. Aí no final de 5, 6 anos que esse aluno passou nesse curso, muitos deles, até mesmo inconscientemente, vão atribuir os seus resultados ao curso, sendo que eles obtiveram esses resultados quando eles estavam bem distantes desse curso. Na verdade, o curso atrapalhou e muito, porque se eles seguissem um método não tradicional, um método inovador, como alguns que eu vou mostrar aqui agora, esses alunos teriam economizado muito tempo e olha só a quantidade de dinheiro que esses alunos também teriam economizado se não tivesse corrido atrás dessas escolas tradicionais ou até mesmo alguns cursos que são disponibilizados online que usam essa metodologia antiga do professor ensinando frase por frase, uma coisa que vai levar muito tempo. Então, vamos começar aqui, pessoal. Tinha falado, né? Eu sou professor de inglês, sou meio que a ovelha negra por ser contra esses métodos tradicionais. E eu descobri algumas maneiras de pesquisa para a gente pesquisar métodos e a funcionalidade desses métodos, o tempo que esses métodos vão levar para ensinar os alunos. Da mesma maneira que eu pesquisei muitos professores, aulas particulares, aulões, esses aulões que são disponibilizados na internet de forma gratuita. Aí daí eu fui minerando aqueles cursos que funcionam para a maioria dos alunos, que exploram os tipos de aprendizes, que exploram as habilidades necessárias para a aquisição de uma nova língua. E com isso eu montei aqui uma página com as características mais relevantes que eu encontrei. Isso não quer dizer que isso aqui é um documento válido para elaborar o seu processo de busca pelo melhor curso para você. Isso aqui de acordo com as minhas percepções de aprendizado de idioma. Eu que aprendi sozinho, eu desenvolvi o método pelo qual eu aprendi a falar inglês. Também falo francês.
Claro, eu não falo francês de uma maneira fluentemente, mas o inglês eu aprendi, eu passei o tempo aplicando o meu método para aprender o inglês. O francês eu não cheguei a aplicar meu método de maneira correta, porque apesar de não ter todos os de eu não ter todos os requisitos necessários para aprender a língua, foi mais ou menos que uma brincadeira. E no meio dessa brincadeira eu consegui aprender sem passar aquele tempo, sem nem eu nem precisei falar para as pessoas que eu estava estudando. Eu estava de maneira bem anônima aqui e eu aprendi o francês também, que dá para se virar nos 30, mas só que eu consegui usando muito pouco desse método que eu desenvolvi para o aprendizado de idiomas. Eu também estou pensando em utilizar esse método de maneira completa no aprendizado de mais uma língua que não tem um alfabeto conhecido. No caso, seria o hebraico. Estou só procurando os meus motivos para poder iniciar, colocar, no caso, colocar em prática o método 100%. Mas vamos iniciar aqui, pessoal. É, a gente, para fazer essa pesquisa, eu levei em consideração entrevistas, poliglotas falando. A maioria das pessoas que aprenderam muitos idiomas, eles sempre começaram. É um ponto importante a gente perceber isso, que eles sempre começaram aprendendo o inglês. E o inglês que eles aprenderam, eles sempre passaram por um curso convencional. Então, eles sabem o que passam nesse curso convencional e através da ideia deles, a gente sabe diferenciar o tempo de um curso para outro, assim como o método que eles utilizam nesses cursos presenciais convencionais. Então, vamos dividir aqui. Existem vários cursos. Vamos começar com os cursos convencionais. Os cursos convencionais, só sabemos que eles trazem resultados satisfatórios de 3 a 6 anos para você saber alguma coisa. Muitas das pessoas saem fluentes de lá, muitas não, algumas das pessoas, né? Mas a maioria delas, eles conseguem apenas se virar mesmo. Eles levam de 3 a 6 anos para poder aprender o mínimo possível daquela língua. Então, para você ver como é que é um sistema atrasado e que muita gente ainda prefere ainda fazer. Eles preferem um professor. Muitas vezes elas ficam assustadas quando veem um método que funciona muito rapidamente. Eles não acreditam ainda. E mesmo que eles acreditem, eles ainda acham que está faltando alguma coisa. Eles precisam, as pessoas elas precisam da figura do professor ali. Digamos ainda que a gente está numa sociedade muito atrasada, que querem muito convencional, eles não querem avançar, não pensam muito no futuro. Esse é o meu pensamento, o meu singelo pensamento. Depois dos cursos convencionais, a gente encontra os cursos online. Só que esses cursos, a maioria desses cursos online, eles também usam o método tradicional. Não é o mesmo método dos cursos convencionais, é claro, né? Porque lá eles vão disponibilizar um material didático, com aquelas lacunas para preencher, livros, os livros bem grandes mesmo, que a gente vai levar um ano para terminar de ler aquele livro, completar todos os exercícios. E aí vai. Nesses cursos online, o material já é em PDF, o material não é tão denso desse jeito. Eles usam muito um pouco das técnicas avançadas que exploram dos alunos a técnica do listening, mas eles ainda continuam ainda com aquela figura do professor escrevendo a frase. Não é assim que se fala, repete aqui junto comigo. E esse negócio traz um pouco daquele sentimento de timidez para o aluno, deixa o aluno totalmente dependente do professor e esse aluno não toma responsabilidade para si, assim atrasa muito o aprendizado desse aluno, mas mesmo assim esse curso aqui ele tende a ter melhores resultados num período mais curto de tempo. Digamos se que no curso convencional levaria de 3 a 6 anos, um aluno num curso desse aqui levaria em média 3 anos para ter algum resultado satisfatório. Não precisa ser aquela língua falada fluentemente, mas pelo menos se virar mesmo, ter um bom resultado, dizer que sabe, o aluno consegue no período de 3 anos. Seguindo em frente aqui, pessoal, nós podemos ver os prós desses cursos, dos cursos online de grade, que já vem com a grade pronta direcionada. Primeiro vamos falar sobre esses cursos online de grade pronta direcionada. É o seguinte,
Além desses cursos online que utilizam o método tradicional, nós temos também os cursos online que já vêm com a grade pronta. Isso quer dizer, muitos desses cursos já possuem até mesmo uma plataforma onde a gente consegue todos os materiais. E como a gente sabe que isso funciona? Geralmente, os professores, os idealizadores desses cursos, eles mostram essas grades antes de vender. Eles prometem uma semana de aula, eles fazem a apresentação do programa. Muitas vezes, esses cursos online que vêm com a grade pronta, muitos deles possuem uma plataforma de materiais, onde os alunos vão buscar esses materiais, só que esses materiais têm uma sequência e têm um direcionamento. Mas muitas vezes, na divulgação desses produtos, quando os professores estão fazendo aqueles aulões, aqueles intensivões, justamente para poder chamar a atenção dos alunos para o seu método, eles acabam usando um pouco daquele método tradicional para poder trazer o aluno. Isso porque, como eu estava falando antes, o brasileiro ele tem aquela percepção do professor como autoridade. Então, eles não comprariam um curso se não tiver um professor ali ensinando. Aí eles usam essa técnica do método tradicional ali para buscar o aluno, mas no final eles vão disponibilizar uma grade pronta e direcionada de conteúdo dentro de uma plataforma online. Aí o aluno vai estudar, vai ter aquele período lá de uso, muitos deles de maneira para você ficar 2 anos usando. Só que se o aluno usar esse material de maneira correta e rápida, esse material vai se exaurir, quer dizer, ele vai se acabar muito rapidamente. Aí o aluno vai ter que buscar materiais por conta própria para poder é, dar continuidade no seu processo de aprendizado. Eles prometem que no final dessa grade pronta e direcionada, os alunos já saem fluentes do curso. Isso, na verdade, não acontece, porque imagina, se tem um processo que é demorado, que você vai levar tempo para aprender, você disponibiliza uma grade de aulas que se você fizer uma aula por dia, ela vai se acabar em 6 meses. Então é a mesma coisa de dizer que você ficaria fluente numa língua estrangeira em 6 meses. Esse método tinha que ser muito bom. Vamos ver aqui que para os que se adaptarem, conseguirem resultados satisfatórios, o tempo que levaria seria de 1 a 2 anos. Tá vendo? Primeiro, o aluno teria que se adaptar. Por que eu falo se adaptar? Porque quando vem uma grade pronta de conteúdos em um curso, aquele conteúdo muitas das vezes não vão satisfazer as necessidades de todos os alunos. Digamos que ele satisfaça a necessidade de 10 a 15% dos alunos. Quer dizer que 85% daqueles alunos eles não vão conseguir se desenvolver fazendo esse curso. Aí a gente entra aqui nos prós e nos contras. O pró desse curso aqui, os prós, é o seguinte: sequência de aulas com aumento de dificuldade, porque é muito bem trabalhado esse esquema de aumento de dificuldade. Isso passa por um processo de aceitação primeiro. O professor ele também sabe mensurar esses graus de dificuldades, então já fica tudo preparado. Isso aqui é um pró, é uma coisa que é legal assim para o aprendizado. Segundo, a grade de estudos já vem pronta, funciona bem para aqueles que se adaptam facilmente ao método aplicado, aquilo que eu tinha falado. Aquele aluno que gostou daquele material que está sendo disponibilizado, ele vai ter uma melhoria significativa no seu aprendizado, ele vai aprender muito mais do que aquele que não se adaptar pelo material. Com o material, no caso. E tem o direcionamento. Muitas pessoas não têm direcionamento, por isso que elas não têm uma capacidade de aprender de uma maneira consciente e totalmente autodidata. Muitas vezes essas pessoas aprendem sozinhas, fazendo seu dever de casa, pesquisando, fazendo suas pesquisas pessoais. E esse curso, na verdade, só traz um direcionamento. Então, essas pessoas recebem direcionamento através desses cursos, até mesmo quando acaba os materiais se acabam, as pessoas não têm um resultado satisfatório ainda, só que elas conseguem adquirir uma base de conhecimento para dar prosseguimento no seu aprendizado de maneira solo, sem precisar mais de nenhum curso. Agora veremos os contras. Lembrando que nós estamos falando agora dos cursos online de grade pronta, direcionada. Essa grade é direcionada, no caso. Está errado aqui. Direcionada. Bem, os contras que nós vamos encontrar
sobre esses cursos aqui de grade pronta direcionada são, primeiro, limitação de materiais. Os materiais são muito limitados, igual eu estava falando antes. Muitos desses alunos vão terminar toda a grade de material e não vão ter resultados satisfatórios, e por isso eles vão buscar materiais por conta própria. Depois vem a grade de estudo não adaptável. Eu já havia falado também. A maioria, digamos que 85% desses alunos não vai achar, eles não vão achar aqueles materiais disponibilizados do seu interesse. Digamos que o aluno é esportista e tem muito pouca coisa sobre esporte ali. Digamos que tem um módulozinho sobre esporte. O outro, ele gosta de teatro e não tem quase nada de teatro. Então, eles vão ter que passar por esporte, por teatro, por outras coisas, outras áreas do conhecimento que não os agradam. Sendo que, por si só, esses alunos conseguiam desenvolver toda a gama de vocabulário que eles precisam para desenvolver qualquer conversação e se aprofundar no idioma, usando apenas conteúdos que eles gostam. Então, já é outro contra aqui, né? Uma grade de estudo não adaptável e causa. E o que que esses dois contra que causa? Ele causa a desmotivação e desânimo, levando o aluno à desistência e a desacreditar em seu potencial. Isso acaba levando o aluno a desistir. Bem, pessoal, nós já falamos aqui de três tipos de curso. Os convencionais, a gente não precisa dar muito detalhes, porque todo mundo já sabe, a maioria das pessoas já sabe, né? Muitas pessoas já fizeram esses cursos e não aprenderam nada, coisa desse tipo. O segundo tipo de curso que nós falamos são os cursos online que usam métodos tradicionais. Isso quer dizer, eles apenas transferiram aquelas aulas que eram presenciais para o online. Então, não faz também muita diferença, se bem que ele funciona melhor pelo simples fato do aluno estar em casa, usando o computador dele, não tem aquele estresse de sair na rua, não tem aqueles grupos de conversação da escola que só atrapalha, não ajuda em nada. Porque as pessoas que estão conversando ali e tem aquele nível, mesmo nível, elas não estão querendo ensinar as outras. E se uma pessoa daquele grupo que tem a mesma habilidade, o mesmo conhecimento, tenta passar uma coisa para outra pessoa, o ser humano não aceita correção do próximo. Apenas se aquele próximo tiver um nível muito avançado. Então, aqueles colegas de classe dos alunos, eles acabam atrapalhando, desmotivando com uma crítica aquele aluno. Então, aquele aluno que está estudando em casa, ele consegue um resultado muito mais satisfatório do que aquele que está indo para o curso presencial. Depois nós falamos do curso online grade pronta, direcionada. E agora nós vamos falar do curso online grade pronta livre. Esse curso grade pronta livre tem um resultado muito mais satisfatório do que todos esses anteriores. Nesses cursos a gente consegue um resultado satisfatório de 6 meses a 1 ano. Já avançou bem muito, né? Dependendo, só que isso depende do aprendiz. Por que eu falo depende do aprendiz? Bem, nós sabemos que as pessoas não aprendem da mesma maneira. Muitas pessoas se aplicam, se dedicam mais, têm mais confiança em si próprio. Então, essas pessoas, elas vão se autodesenvolver sozinhas, só tendo aquela ideia, elas acreditam no processo. Mas a maioria das pessoas não acreditam no processo. Por isso que elas procuram direcionamento de um professor, porque elas realmente não acreditam no processo de aprendizado. E pelo simples fato dessas pessoas não acreditarem no processo de aprendizado, elas também dependem de uma figura, de alguém que não seja um professor. Então, esse tipo de aprendiz, ele vai requerer um direcionamento de um mentor, ele precisa de mentoria. Então, esses cursos de grade pronta livre, muitas das vezes, tem um professor que abandona a figura de professor para se tornar um mentor. Por isso que esses cursos, eles funcionam, têm um resultado satisfatório melhor do que os anteriores. Esses cursos disponibilizam de uma plataforma de materiais limitados também, mais variados em conteúdo. Entendeu? Eles têm uma grade pronta, eles também têm uma grade pronta, como o outro que tem uma grade pronta direcionada. Eu esqueci de falar ainda do direcionamento daquelas outras grades, que tem alguns deles que direcionam para curso para viagem, curso para
hotelaria, eles ainda direcionam ainda, tem uma subdireção ainda dentro do direcionamento. Já esse curso grade pronta livre, eles também têm um material ainda limitado, porém ele dá opções para o aprendiz buscar o que ele quer primeiro dentro do segmento. Ele não precisa seguir uma ordem, porque o curso já foi desenhado de maneira que o aprendiz busque o que ele quer ali dentro do curso. E a maioria desses cursos de grade pronta, livre, eles possuem uma quantidade de materiais muito mais extensa do que aqueles cursos que têm uma grade direcionada. Bem, podemos ver aqui os prós aqui desses cursos de grade pronta livre. O aluno se torna um aprendiz, primeira mão, né? Primeiramente, um aluno deixa de ser um aluno, ele se torna um aprendiz, que já é um up já no aprendizado de idiomas. Sabemos que os aprendizes aprendem melhor do que os alunos. Podemos até fazer aqui uma comparação. O que o aluno faz? O aluno estuda. Quando alguém estuda, necessariamente ele está aprendendo? Não, ele está estudando, ele pode estudar a vida inteira, mas só que ele tem que saber mensurar aquele estudo para ver se está aprendendo. O que o aprendiz faz? O aprendiz aprende. O aprendiz não estuda, o aprendiz aprende. Então, através de um mentor, através de mentoria, esses aprendizes estão aprendendo. E para saber se o processo de aprendizagem está funcionando, as pessoas, os aprendizes precisam saberem mensurar esse aprendizado. Então, o aprendiz se esforça mais para aprender pelo fato de depositarem confiança neles mesmos, escolhendo os materiais dentre os materiais disponibilizados. Como eu tinha falado, esses cursos aqui de grade livre, eles disponibilizam material e o aluno tem a liberdade de buscar aquilo que mais interessam para eles. Por isso que eles têm aquela liberdade, eles sabem, e através da escolha desses materiais, eles aprendem mais e depositam mais confiança neles mesmos. Eles não estão confiando naquele professor, naquele método, naquele esquema de estudo. E temos também os contras também, que podemos falar sobre esse tipo de curso, que também são cursos online. Materiais ainda limitados, esses materiais ainda são limitados, porque essas plataformas são desenvolvidas com tempo também de estudo. Eles também disponibilizam materiais que vão levar de 6 meses a um ano para que o aluno veja toda a grade. E isso ocorre o fato de que o aluno, além dele ver tudo que interessa para ele, ele vai acabar buscando materiais de outras áreas que não os interessam, vai ter que usar todo o material do curso. Então, esse é um material limitado que pode atrapalhar e remete o aluno para aquele outro esquema do aluno, depois do curso, ele buscar por si só outros materiais e acabar se desenrolando e aprendendo bem mais rápido. Alguns desses cursos não disponibilizam de mentoria. Então, a maioria desses cursos de grade pronta livre, eles não disponibilizam de mentoria nenhuma. Eles apenas direcionam o aluno e o aluno vai ter que buscar seus mentores de maneira até mesmo inconsciente. Eles vão pesquisar as pessoas que fizeram um curso parecido, as pessoas que aprenderam, e aí eles vão descobrir aqueles mentores e vão usar os exemplos, né, que esses mentores usaram para aprender no seu próprio esquema de aprendizado. Muitos aprendizes não conseguem se autodisciplinar, isso aqui é mais um contra, levando ao abandono do processo de aprendizado. Por que que muitos vão abandonar? Porque eles não conseguem essa autodisciplina, que seria necessário uma mentoria para esses alunos manterem essa disciplina. Então, nós chegamos a um ponto aqui no final, que são os cursos online para aprendizado autodidata. O que quer dizer esse aprendizado autodidata? Quer dizer que tem um pouquinho de cada um desses cursos aqui. O autodidata jamais vai se matricular num curso convencional, porque leva de 3 a 6 anos para saber, para ter um resultado satisfatório, e isso leva muito tempo, e o autodidata,
ele gosta de pegar uma coisa pronta. Ele gosta de começar hoje e terminar o mais rápido possível. Por isso que ele não vai atrás de um professor. Um professor não deixa você pular etapas. E o aprendiz autodidata, ele quer aprender sozinho por três razões. A gente pode escrever aqui as razões para o aprendizado autodidata. Vamos escrever aqui razões. A primeira razão. Primeira razão. Não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro não quer dizer que todo autodidata ele é pobre, não tem dinheiro. Não, não é isso. Ele sabe que alguém já conseguiu fazer aquilo antes sem gastar dinheiro. Então, por que ele vai gastar o dinheiro para aprender? Então, o aprendiz autodidata ele já tem esse pensamento. Eu já vou aprender isso e de uma maneira que eu não precise gastar dinheiro. Segunda, realização pessoal. Realização pessoal. O aprendiz autodidata, quando ele aprende uma coisa nova, ele sente uma emoção muito grande. Ele gosta de fazer as coisas sozinho, porque aquilo traz uma realização pessoal muito grande para ele. Ele sai daquele nível de necessidade fisiológica, de necessidade é, primária, para aquela necessidade já de preencher mesmo seu ego. Então, ele precisa dessa realização pessoal. Isso não só no aprendizado de idiomas, é no aprendizado de qualquer coisa que ele venha a querer aprender no decorrer da sua vida. E tem a terceira coisa aqui, mais uma razão aqui que o aprendiz autodidata procura fazer isso sozinho, que é ser desafiado. O aprendiz autodidata, ele não quer gastar dinheiro, ele busca uma realização pessoal em conseguir uma coisa que muitas pessoas não conseguem, ele consegue por si só. Ele se sente muito bem com isso e ele adora desafios. Ele já pensa, nossa, eu vou conseguir. E essas três coisas aqui é o que traz, isso aqui não entra mais aqui nas três coisas, mas essas três coisas aqui depende que o aprendiz tenha outras características que nós vamos ver aqui descendo futuramente. Vamos voltar aqui para a gente ver esse último ponto, que é onde está aqui o curso online para aprendiz autodidata. Esses cursos não diferenciam muito também da quantidade de tempo, né, que é necessária para o aprendiz obter resultados satisfatórios. Não diferencia muito aqui desses outros cursos de grade pronta. Pode ver aqui que eu escrevi aqui de 6 meses a 1 ano e aqui embaixo também de 6 meses a 1 ano. Por que que não muda muito? Já que esse aqui eu considero melhor o autodidata, é claro, para aqueles que se adaptarem. Porque seria uma grande mentira eu falar que tem alguém que consiga resultados satisfatórios mesmo, aprendendo idioma num tempo inferior a esse. Não, digamos que você conheça alguém que viajou para o país, chegou lá, foi fazer um intercâmbio e dentro de 3 meses conseguiu resultados bem satisfatórios. Eu tenho uma explicação bem clara para isso. Essas pessoas que fazem esse intercâmbio, que não são todas, algumas conseguem, elas vão para um país estrangeiro justamente para passar 12 horas por dia ali, imerso na língua. O que isso acontece? Bem, para a gente ter um resultado satisfatório usando esse processo aqui do aprendiz autodidata, é muito difícil um aprendiz passar mais de 4 horas por dia aprendendo aqui. Ele precisa trabalhar, ele precisa tem suas necessidades, ele precisa ter sua vida comum, sua vida normal entre família. Então, ele vai passar no máximo 4 horas por dia, ainda é muito. A gente fala 4 horas, que é a média mesmo de um aprendiz conseguir resultado satisfatório nesse período aqui de 6 meses a 1 ano.
ele precisaria de 4 horas diárias para poder chegar no resultado satisfatório. Essa pessoa que está fazendo o intercâmbio, ela está passando 8 a 12 horas ali imerso no idioma. Então, se essa pessoa aprendeu em 3 meses, a gente já pode pegar esses 3 meses e multiplicar por 3, que daria um período de 9 meses. Então, ela estaria dentro desse período aqui de 6 meses a 1 ano de aprendizado. Essa pessoa não aprendeu em 3 meses, porque a gente não pode medir essa quantidade de tempo do aprendizado de idiomas em meses. A gente mede em horas. Você pode pesquisar em qualquer site que fala sobre o assunto que eles vão acabar dizendo que serão necessários para uma pessoa aprender um idioma estrangeiro mais fácil. É claro que diferencia de idioma para idioma essa quantidade de horas. E esse aluno que estivesse dando inglês, por exemplo, que é um idioma mais fácil de ser aprendido, seria necessário para ele umas 1.200 horas para ele ter um resultado satisfatório, se ele empregar essas 1.200 horas de maneira muito eficaz. Bom, então vamos ver aqui. Ó, esse tipo de curso não tem a pretensão de ensinar o idioma para o aprendiz. Então, esse curso online para o aprendizado autodidata, ele não vem ensinando, não tem um professor, não tem aqui nada de convencional, não tem nada de gramática. O que é que esse curso aqui, a pretensão desse curso? Não é ensinar um idioma para o aprendiz. Na verdade, ele não quer dar o peixe para o aprendiz, ele está ensinando o aprendiz a pescar. O aprendiz vai aprender, vai se descobrir e vai buscar a sua melhor maneira de aprender. Então, ó, ele tem a pretensão de ensinar o aprendiz a como aprender por si só. Em outras palavras, não dá o peixe, ele ensina a pescar. Mas para que esse tipo de curso funcione, ele precisa ter alguns requisitos básicos. Primeiramente, esse curso tem que ensinar o aprendiz a construir uma base sólida. Essa base sólida não precisa ser uma base de conhecimento no idioma. Essa base de conhecimento no idioma o aluno vai aprender sozinho depois. Essa base sólida é o pilar de sustentação de todo o aprendizado desse aprendiz. Claro, muitas pessoas já têm com elas mesmo essa vontade de aprender, já carrega essas razões que eu já tinha escrito aqui embaixo. Não quer gastar dinheiro, precisa de realização pessoal e gosta muito de desafios. São os requisitos aqui que já são natos mesmo dos aprendizes autodidata. Porém, essa construção aqui de base sólida, ela precisa ser ensinada. Muitas pessoas não começam a fazer um projeto novo e não planejam, não organizam nada e querem começar esse projeto novo iniciado sem essa construção, sem essa base construída, ele não vai muito longe, a não ser que a pessoa já nasça com essa vontade de ser um autodidata, já cresça com isso, já tenha passado por um processo parecido fazendo uma coisa mesmo que seja diferente. Então, esse tipo de curso também ele precisa de um direcionamento. O que é direcionamento? Uma maneira de seguir em frente. Então, é muito difícil uma pessoa, o autodidata, começar a aprender sem uma construção de uma base, sem um direcionamento. O que nos remete à construção de mentalidade. Essas pessoas que já carregam isso aqui com elas, de maneira nata, elas já têm uma mentalidade. Então, elas automaticamente, elas já constroem essa base sólida, elas pensam em como desenvolver um direcionamento, porque elas já têm uma mentalidade construída. Mas as pessoas que não têm esses 3 requisitos, elas precisam disso, adquirir isso. Por isso que esses cursos eles precisam também da disponibilização de mentoria. Esse mentor, essa mentoria que esses aprendizes vão receber, essa mentoria vai trazer esses 3 pontos aqui. A mentoria, ela é obrigatório que essa mentoria traga e coloque no aluno esses 3 pontos aqui. Uma vez colocando esses 3 pontos aqui no aluno, ele adquire isso aqui, ó. É claro que pode ser mudado. Eu coloquei 3 razões aqui, baseado na minha experiência pessoal. Eu pensava nisso aqui. E na verdade, eu não tinha dinheiro quando eu comecei.
Então, pelo fato de eu não ter dinheiro, eu caí numa aventura de aprender sozinho. Quando eu aprendi isso, me trouxe uma realização pessoal muito grande. E quando eu não conseguia, enquanto eu não estava conseguindo, eu levava todas aquelas minhas falhas, todas as minhas derrotas, meus erros, como um desafio. Eu vou ter que consertar isso porque eu vou ter que conseguir, porque eu estava em busca disso aqui, ó, realização pessoal. Não era profissional, não era realização de querer ganhar dinheiro com aquilo. Eu só queria conseguir mesmo, eu queria uma realização pessoal, entendeu? Então vamos ver aqui. Esses pontos aqui, eles são necessários para o desenvolvimento de um aprendiz autodidata. E vamos para os prós, né, relacionado aqui ao curso online. Podia até, não, deixa aqui. E depois a gente vai ver um pouquinho dos contras. Pronto. Os prós é que de 1 a 3 meses, qualquer pessoa domina todos os pontos acima. Tendo a mentoria, de 1 a 3 meses, qualquer pessoa domina todos esses pontos aqui, de 1 a 3 meses. Muitas pessoas vão dominar no primeiro mês, já constrói uma base, porque ela já tem os motivos, as razões para iniciar o processo de aprendizado. Consegue as fontes de conhecimento, todo direcionamento que ela precisa seguir. Enquanto isso, sua mentalidade está direcionada naquela realização pessoal. E o mentor, ela só vai pontuar isso aqui e certificar que você está no caminho certo. Então, de 1 a 3 meses, qualquer pessoa domina todos os pontos acima. Até aquela pessoa bem pessimista, se tiver uma boa mentoria, ela vai cair na real e vai dominar aqueles pontos. Uma vez dominados os pontos acima, você estará apto para aprender qualquer idioma para o resto da sua vida. Porque você nunca mais vai precisar dessa figura do mentor. Você já vai ter dentro de você aquela certeza da capacidade de conseguir aprender não só um idioma estrangeiro, mas qualquer coisa que vier na sua frente. Você vai encarar como um desafio e você vai tomar a responsabilidade para si. Você vai seguir em frente e vai conseguir. A gente só não consegue o que a gente não quer, o que a gente não tenta. Isso aqui é um pensamento do aprendiz autodidata. Bem, temos os contras. Eu pensei em nomear muitos contras aqui, mas coloquei só 2 aqui. Mas se a gente lembrar de algum mais, a gente vai acrescentando aqui. Os materiais precisam ser buscados. Isso aqui é um contra. Os materiais. Mas uma vez você tendo mentoria, isso aqui fica muito mais fácil. E olha que os materiais encontrados através dos mentores, das pessoas que já passaram por esse processo, eles são muito superiores àqueles materiais de grade pronta, mesmo sendo direcionado ou mesmo sendo, como fala aqui, livres, né? De grade pronta livre, que esses materiais buscados, se você disponibiliza de uma mentoria, o mentor vai trazer materiais muito mais eficazes para você, porque ele vai conversar com você, ele vai entender o seu processo e o seu problema. Os aprendizes precisam aprender, ter a capacidade de autoconhecimento. Isso aqui eu acho que é o mais difícil de ser descoberto pelo aprendiz. Ele tem que descobrir por ele mesmo. Com o processo de mentoria, ele vai receber os toques, ele vai receber os ajustes necessários para ele chegar a adquirir essa capacidade de autoconhecimento. Muitas vezes vai demorar um tempo. Esse aprendiz vai levar até 3 meses para poder sentir quando ele realmente aprende, quando ele não aprende. A maioria das pessoas, digamos que 90% das pessoas, mais ou menos isso, não sabem quando aprende alguma coisa e não têm a ideia do que é aprender alguma coisa. Eles aprendem de maneira inconsciente. Tudo que eles fazem são de maneira inconsciente. Se a gente falar como você aprendeu isso, eles vão saber explicar, mas eles não têm internalizado dentro deles quando eles estão aprendendo uma coisa diferente. E um idioma estrangeiro, ele tem que tem que tocar mais ou menos assim na alma da pessoa, para a pessoa saber que está aprendendo, como está aprendendo, esse processo está funcionando, esse processo não está funcionando. Por isso que essas pessoas aqui, elas precisam mais do que tudo de mentoria. Se elas
entrarem nessa aventura de aprender o idioma de maneira autodidata. Que na verdade não é totalmente autodidata. A gente fala autodidata porque essa pessoa ela vai precisar de alguém por um período muito curto de tempo. Depois ela vai aprender com essa pessoa como se virar sozinha. Aí o universo torna minúsculo para essas pessoas. Elas depois de adquirirem esse autoconhecimento, a capacidade de se autoconhecer e conseguirem tirar delas assim essa vontade de realização pessoal e colocar tudo que elas querem aprender como um desafio, conseguir colocar razões para suas conquistas, que essas as razões certas para suas conquistas, ninguém segura essas pessoas. As pessoas se tornarão, no caso do aprendizado de autodidata, né, poliglotas se quiserem. Se não quiserem, elas vão aprender outras coisas, vão se desenvolver na vida de uma maneira superior ao restante, aos demais. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi só uma explicação sobre os tipos de cursos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto e até a próxima. Valeu!